Sul e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum.
Havendo quórum regimental, declaro aberta a 98ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 97ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 49 de 2024, projeto de lei, gabinete do prefeito, 10 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Indicações. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Indicação de número 24. Fazer colocação de nome, identificação, no prédio da Escola Municipal São José e na quadra Joaquim Inácio, no bairro dos Melos. Tal solicitação se faz necessária a fim de ter identificação nos lugares citados. Número 25. Reitera a indicação número 20 de 2024, referente ao pedido para fazer um tapa-buraco no trecho entre a Praça Oswaldo Batista Martins e a Rua Joaquim Barnabé de Melo Filho, em frente ao postinho do bairro Melos 2. Se faz necessário o tapa-buracos, pois a Copasa fez a manutenção e deixou o buraco até o momento, não arrumou e com isso está causando transtorno. Vereador Edson Alves. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, os presentes e os que nos acompanham em suas residências. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sou favorável às indicações do nosso colega Edinho, que o Copasa tape o buraco lá que foi feito nas obras lá do bairro, e também a identificação da escola, que é muito importante para localização e identificação. Ontem, dia 14, nós estivemos comemorando o Dia Pan-Americano, que é conhecido também como Dia das Américas. Hoje, 15, é o Dia Nacional de Conservação do Solo. Foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conscientizar os produtores quanto ao uso adequado e sustentável do solo, para que não haja degradação do mesmo. Também hoje é o Dia Mundial da Arte e do Desenhista, Dia Internacional do Desarmamento Infantil. Ou seja, infelizmente, muitos conflitos, principalmente no Oriente Médio, na África, eram usados crianças como frente de batalha nas reivindicações dos adultos, ou derrubada de poder e coisas mais. Então, isso é muito triste porque deixa a criança sem o mais importante dela, que é a sua infância. Tolhe, na verdade, essas crianças.
E o vice-prefeito que mexe com as estradas, ele pediu para que lembrar o pessoal residente da estrada que dá acesso ao Tião Domiciano, ao São Antônio Custódio, que ele irá promover a retirada das pedras que foram estouradas e também cascalhar e fazer a roçada da mesma. Obrigado, presidente. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereador. Boa noite ao Pedro Júnior, que está ali presente também. Presidente, hoje eu não tenho nada a declarar, não. Hoje eu sou favorável a todas as indicações e boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas e o pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. Sou favorável, né, às indicações que eu fiz. Antes de eu falar da indicação, gostaria de falar de um ofício que eu recebi hoje, do número 0506/2024, gabinete do Ulisses Gomes. Belo Horizonte, 26 de março de 2024. Assunto: emenda parlamentar 2024. Com os meus cordiais cumprimentos, vim informar a Vossa Senhoria nossa indicação de emenda parlamentar destinada ao município de Piranguçu, conforme abaixo. Beneficiar Prefeitura, Secretaria do Estado do Governo, tipo de atendimento, calçamento, valor R$ 300 mil. E aproveitamos ensejo para renovar o nosso protesto e estima de consideração a colocação à disposição, atenciosamente, o deputado Dario Cunha, o deputado Ulisses Gomes e o senhor Edson Alves dos Santos, vereador. A indicação foi feita por mim, certo? Então esse calçamento vai para os bairros dos meus. Então a gente agradece o deputado, né? Mais essa emenda que eu acredito que vai ser muito bom e que a gente espera que possa vir mais para agregar mais no nosso município. E sobre a minha indicação que eu fiz, sobre a identificação da escola, da quadra, que a gente passa ali, tem muita pessoa que passa, não sabe que tem uma escola ali, tem uma quadra. Então, colocar uma identificação, né, um órgão público, um nome lá, não é tão difícil para ser colocado. E a outra indicação que eu fiz, a respeito da denominação da quadra e da escola. Então, infelizmente, esse fim de semana aconteceu um furto. A quadra está interditada, não estão usando porque roubaram o fio. Então, essa indicação que a gente fez, já foi feita no começo em janeiro que eu fiz essa indicação. É uma providência, colocar uma lâmpada, iluminar as quadras, iluminar a escola, iluminação, para dar mais segurança, né, câmera de segurança, poder proteger o órgão público. Porque do jeito que está lá, hoje por lá, está aberto ainda, não foi feito aquele muro que eu pedi, né, que a gente fez indicação para fechar, para a criança ter acesso na quadra, para não ter acesso na rua. Então, eu gostaria que a Secretaria da Educação desse um pouquinho mais de atenção, né, nesse coisa lá do bairro nosso. E a respeito também, já foi comentado aqui, do tampo-buraco que eu falei lá, no Melo 2. Né, a Copasa, como foi disse que ia arrumar aquela, não sei se vai trocar o canamento, mas o buraco está lá. Está ficando difícil passar ali, praticamente tem movimento, tem 2 vezes por semana, o pessoal vai no médico, chega lá, então está meio complicado. Então gostaria que o secretário desse uma melhorada lá, para ficar mais fácil, para o pessoal poder frequentar lá. Vereador, a gente poderia fazer o seguinte, nós já comentamos aqui, nós já conversamos com o Fabiano, que é um representante da Copasa aqui, a gente fazer um ofício e encaminhar direto para a Copasa. Porque, na verdade, quem tem obrigação de arrumar aquilo lá é a Copasa. Foi ela que estragou. Né? E eles tiram, né, do município aqui, são eles que recebem, eles cobram pelo serviço prestado. Eles não cobram pela água, eles cobram pelo serviço prestado. E eles têm a obrigação de deixar do jeito que eles encontraram. Né? Então, eu sugiro que a gente faça esse ofício, eu assino com o senhor, ou outros se quiserem assinar também, a gente encaminha direto para a Copasa para ela tomar providência, porque isso já está fazendo, da última vez que eu falei com ele, já faz
mais de mês, Mais de mês. né? E não tomou providência nenhuma, não mexeu em mais nada, que ele disse que eles iriam fazer ainda alguns ramais para soltar, mas não fizeram até agora, então tem que resolver a situação. Então eu sugiro que a gente faça esse ofício amanhã, se eu passo por aqui, assina, e a gente assina, quem puder passar aqui, e a gente encaminha direto para a Copasa, porque não é justo a prefeitura ficar tampando o buraco de uma concessionária que está ganhando dinheiro do município. Né? Então é obrigação dela resolver esses problemas. É o mesmo caso da CEMIG que a gente sempre cobra aqui. Eles vêm, levam o dinheiro, mas tem também que prestar o serviço. Então a gente vai fazer isso, se o senhor concordar. Eu concordo, sim, é bom. E também gostaria de falar do assunto que eu já falei semana passada. E essa semana eu fui cobrado de novo. Infelizmente, nós estamos com um problema muito sério no nosso município. A questão de abandono de animais. Aí até conversei com o sargento Jonas, conversei com a secretária da Saúde. Então, a gente está com um problema, né, aqui em frente à Câmara, tem 2 cachorros abandonados, bravo. Aí eu conversei com a Secretaria da Saúde, ela disse que não é responsabilidade da saúde, mas queira ou não, alguma coisa cai sobre a saúde. Se o cachorro morde uma criança, uma pessoa idosa, porque um grande problema do abandono dos animais no nosso município, ver quem está soltando, da onde está vindo esses animais, porque a saúde ela tem condições de ter, o cara tem um cadastro de vacinação, né? E divulgar quem são os donos dos animais, se não tem, tentar fazer alguma coisa, porque claro que a pessoa fala assim, mas uma ONG, né? Mas já está com problema entre Itajubá e São Francisco, não tem como suportar tantos animais de abandono. O município de Piranguçu, o município vizinho também com certeza estão vendo esse problema. Então seria um ideal a gente abrir esse debate aqui, fazer uma audiência pública, ou tentar fazer um consórcio que tenha a MASP, um consórcio que é vestido veterinário, para tentar minimizar um pouco a situação, porque a gente está vendo que está ficando cada vez mais grave. Né? Então eu gostaria muito que essa casa, né, junto com o executivo, abrisse um debate, uma discussão, para tentar minimizar um pouco o problema. Até o sargento deu a sugestão dele, até eu achei interessante. Por que a Câmara não discute, se tem verba, que a Prefeitura pode tentar minimizar para recolher? Porque geralmente o pessoal vai atrás de quem? Da polícia. O que a polícia pode fazer? Para onde leva os animais? Então precisa ter um local, fazer um convênio, né? Que tanto os cães, ou fazer o castramóvel, uma campanha, vez por ano, para poder conscientizar a população. Porque nós estamos sofrendo com isso. Lá nos Mel também, tá, Deus nos acuda. Né? A gente passa na rodovia e quantos cachorros abandonados. Entendeu? Então fica difícil, igual na minha casa, vou falar da minha família. Só na minha família são 10 cachorros que foram abandonados na rua, tá lá, não tem como recolher todos que vêm pela rua. Então acho que a população tem que ter consciência de quem está soltando, da onde estão vindo os animais, né? Tanto faz cão como cachorro. Então gostaria que essa casa pudesse fazer uma audiência pública, tentar debater, discutir, conversar, né? Para passar para a população, porque os animais nem podem ficar para a pessoa falar, você não pode tratar do animal. Mas você vai deixar o animal na rua, passando fome, como custa a gente. O coração da gente sente na hora também, eu penso comigo. Então, nós temos sim, essa casa tem sim que fazer alguma coisa, tentar ver qual caminho que nós pode seguir, para onde que nós pode ir. Porque o município de Itajubá, eles não são obrigados a receber os animais nossos. Certo? Cada município tem o seu, então no problema nosso, ele tem que tentar ver se a gente consegue minimizar, pelo menos tentar resolver um pouquinho o problema. Eu sei que não vai conseguir resolver 100%. Né? Vereador, me concede um pouquinho essa palavra? É o seguinte, inclusive, esse é um problema que nós da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente chegamos até a levar a sugestão de um consórcio com a MASP, dos municípios consorciados, porque, infelizmente, não somos só nós que estamos passando por esse problema. Os municípios vizinhos também. E nós, como somos muito próximos de Itajubá, o pessoal de Itajubá vem e traz aqui. Então, eu acredito que uma das maneiras, porque se for pedir para a população ter consciência, infelizmente, eles não terão mesmo. Porque, eu vou mudar para um apartamento, não posso levar cachorro porque o apartamento é pequeno. Aí a primeira coisa que eles fazem, abandonam o animal. Só que eles esquecem o seguinte,
O animal também tem sentimento. Ele tem uma afeição ao dono. Tanto é que eu já vi muitos coitados correndo atrás de carro aí, achando que é o dono que deixou, e infelizmente não é. Então eu acho que a gente devia investir, não sei se é a solução mais adequada. Primeiro, em consórcio entre todos os municípios associados à MASP, formar um consórcio para que se crie um canil com castração e distribuição de câmeras em locais onde o pessoal costuma soltar. Porque eles soltam em um lugar assim mais ermo, onde ninguém está vendo. E com câmeras registra o carro. Aí fica fácil de identificar. Porque, inclusive, o nosso destacamento militar, ele tem um dispositivo que consegue localizar os carros que entram e saem do município. Então, a gente poderia ver uma possibilidade semelhante a essa enquanto não se cria um consórcio entre os municípios, né? Nós levamos a sugestão, mostramos tudo, onde cada município contribuiria, porque quando você monta um centro de zoonose, você tem que ter pessoas para cuidar, você tem que ter alimentação, você tem que ter água para os animais, tem que ter veterinários, né? E então isso é um custo alto. E os municípios contribuindo, todos eles contribuindo, não pesa para todos, você entende? Então nós demos essa sugestão, fizemos um projeto, mas infelizmente não vingou. Inclusive, está falando do consórcio, eu vou dizer que o consórcio tem um veterinário. Então é só tentar ver se a gente consegue colocar em prática, né? A gente espera que a gente abra esse debate para a gente fazer uma audiência, para tentar ver se a gente pode minimizar essa situação. Certo? E para me complementar minha fala, e infelizmente, é difícil eu falar, no último dia 6 de abril, eu perdi meu primo. Certo? Então, Luiz Gilberto Carlos. Então, eu acredito que muita gente conheceu, né, uma pessoa dinâmica, uma pessoa inteligente. Ele fez parte do Conselho Tutelar aqui em Pernambuco e atualmente estava trabalhando na Secretaria de Assistência Social em Itajubá. E, então, foi uma fatalidade. E eu dou meu sentimento à família, minha tia. Sei que foi muito difícil final de semana para mim. Eu sei que não é fácil, não tem muito o que falar. E eu não vou prolongar muito na fala, porque eu não vou conseguir. Porque ele praticamente foi criado perto da minha casa, vi ele nascer, vi ele crescer, e infelizmente nos deixou. E muita saudade, com certeza vai deixar muitas boas lembranças. Que Deus não tenha. Por hoje é só, boa noite a todos. José Mário. Boa noite, presidente, colega vereador, Pedro, Josi, e a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, a Maria Vicente Roque, ela tem um poste lá, vem cobrando da prefeitura de uma luminária lá, e aumentou as casas lá, tá até com medo lá, porque ela já vem na prefeitura, fala que vai colocar luminária e não coloca. Com quem que eu posso pedir mais para reforçar esse pedido para colocar uma luminária que tem um poste perto da casa dela, da entrada dela, que tá escuro lá? Você sabe falar alguma coisa? O Darli, que trabalha na prefeitura também? Onde que fica, vereador? Fica lá no bairro dos Roque, para cima da igreja, Maria Vicente Roca, a viúva do Vicente. Procurar o Renato ou o Darli ali e deixar registrado na prefeitura, porque já deve ter pedido. É que a CEMIG demora muito, né? Vai e não vai. Isso, entendeu? porque tem vários bairros aí que foram pedidos, agora que fizeram uma etapa. Então é possível de fazer sim, mas demora um pouco mesmo. Infelizmente, não é nem culpa da prefeitura, é culpa da empresa que presta serviço que é devagar. Tá bom, se vocês puderem me ajudando, a gente vai agradecendo também. Também eu passei no bairro do Antônio, né? Agradecer ao secretário de obra, tá ficando o lugar que aterrar, colocando material, tá ficando bom, né? E eu até falei pro povo do bairro do Antônio, tem outro lugar que tá precisando também, patrolar com o material, porque agora é um tempo bom, né? Que a chuva
diminuiu, é a hora de colocar patrol na estrada mesmo. Então lá tá ficando um serviço ótimo lá. Aí também na Serra do Vieira, eu fui cobrado pela moradora, ela falou bastante, eu escutei, eu sei que a estrada tá ruim também, né? Ela falou que quebrou o carro já, e fala quem vai pagar, assim, pedindo para passar a patroa lá e tampar o buraco também na Serra do Vieira. Então eu falei para ela, olha, a patroa tá trabalhando, a hora que chegar, vai chegar lá, logo chega lá. Ela fala, vai esperar quebrar mais as coisas. Eu falei, não, o município de Piranguçu é grande, com o tempo vai chegar lá. E ela falou assim, mas eu quero que chegue logo lá, porque a estrada tá muito ruim, a estrada comprida, né? Eu só ando mais de primeiro, o carro subir primeiro, segundo morro lá, para eu laço logo lá. E também, presidente, quero deixar o meu sentimento, né? Que hoje foi enterrado também o José também, e o Gilberto, amigo nosso, né? Caboclo inteligente, foi o Bairro dos Melo, né? Perdemos 4 pessoas já esse ano, que eu vejo, né? Pessoa aí que a gente fala que podia ter estar mais aqui, mas 2 levou e 2, né, procurou a vida e Deus levou também. Mas deixar um sentimento pelas famílias, né, enlutada. Só isso, presidente. Vereadora Ô, Áurea presidente, Sabrina. Antes de eu aproveitar na fala do meu companheiro Zé Neco, né, a respeito da iluminação, eu queria, né, saber o seguinte: o pessoal está reclamando ali da Pedra Vermelha, que estão pondo um ônibus, né? E parece que tem um padrão lá para ligar a energia. Parece que não ligaram ainda, estão pondo um ônibus, está escuro, então o pessoal vai pegar um ônibus para a escola, a que desce está escuro. Então eu queria saber, né, ver né, então eu vou ver se amanhã eu ligo para o Renatinho, ver o motivo, porque o prefeitura não ligou, vai ligar, não vai, né, a respeito da iluminação lá do pão do ônibus, tá? Obrigado. E Josi fazer um ofício para ele responde para nós, né? Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Quero iniciar também agradecendo aí a Secretaria de Obras pelo serviço que está sendo feito lá no bairro dos Freires. Eu já havia comentado com vocês, né, o tanto que estava ruim lá, que precisava ser feito meio que urgente. Então, eles iniciaram no sábado lá, hoje, tá trabalhando lá, ainda não terminou. Então, eles estão trocando as manilhas, aterrando, né? Vai ser patrolado também, cascalhado, que lá precisa muito. E fazer a roçada nas estradas também. A máquina, né, está lá no bairro do Antunes, trabalhando, terminando. Vai ser feito lá o bairro dos Lemes, também que está precisando. Bairro dos Bentos, que o pessoal tem cobrado bastante. Bairro do Centro. E os demais bairros, né? E a gente passou lá perto lá do bairro dos Pintos. Não só lá, mas em outros bairros também que está precisando urgente das roçadas, né? Podas de árvore. Principalmente lá sentido Mineração Correia, né? Está bastante mesmo. Então, peço uma atenção aí da Secretaria de Obras. E parabenizar também a Secretaria de Saúde, o prefeito, né, por mais uma conquista no nosso município, o micro-ônibus, né, que foi adquirido pelo consórcio Sismas, com certeza irá ajudar muito. E na semana passada estive conversando com o NE, né, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Ele estava falando que vai ter de novo, né, a campanha de devolução de embalagens vazias de agrotóxico. Tem bastante gente perguntando, bastante produtor. Então, assim que ele tiver a data, vai ser divulgado, né? Acho que vai ser no mês de junho. Então, a gente pede para que o pessoal continue guardando essas embalagens, né? Que não pode ir no lixo comum, nem na reciclagem, né? De maneira nenhuma, é perigoso. Então, a gente pede só que o pessoal espere, né? Que seja divulgado a data, que vai ser em breve, para que seja devolvido da maneira certa. Por hoje é só. Boa noite a todos. Obrigada. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, a Josi, o Pedro Júnior e o Pedro Maior, a vocês de casa, boa noite, muito obrigado pela acolhida. Hoje, infelizmente, somente a tristeza. Gilberto foi conselheiro tutelar, também foi nosso secretário de assistência social por um tempo. Foi meu aluno na escola, tínhamos uma grande relação de amizade. E o que resta agora é pedir a Deus que conforte o coração daquela mãe que certamente está despedaçado e da família também. Que Deus, em sua infinita bondade, os acolha e dê para eles o conforto. E não diferente também do nosso amigo José Bernardes de Oliveira, mais conhecido como Banana, que uma morte súbita ontem, na parte da manhã, deixou a dona Graça e os filhos
Infelizmente, também foi uma morte muito rápida, né? E inesperada, logicamente, e que Deus conforte os corações da família. A respeito da iluminação aí que o Zé Mário falou, é bom mesmo pedir, porque sempre estar cobrando é necessário. Lá na rua José Francisco Siqueira, o pedido para iluminação lá, eu creio que tenha sido acontecido por volta de 2018, 2019. Semana passada eles concluíram lá. Então a gente percebe que de fato demora, mas ainda assim nós agradecemos porque iluminou toda aquela extensão da rua José Francisco Siqueira, os proprietários lá, quem comprou, mais conhecido como Rua do Campinho, para quem está assistindo vai saber onde é. Aí quem comprou lá agora, nós temos até a certeza do progresso lá. Eu creio que as pessoas irão construir porque já tem energia, tem o calçamento e tem também a rede de água e a rede de esgoto. A infraestrutura está pronta. É ruim que demore, mas aconteceu. Então, o que foi prometido durante aí o tempo que nós estamos trabalhando, que o prefeito prometeu, coisas antigas também, e vem acontecendo. E ainda assim a gente pede, à medida que as pessoas nos procuram, solicitam algum serviço, é normal ficar bravo, querer que faça, porque precisa. E nós aceitamos. Vá sempre à prefeitura, pergunte como está, porque isso também faz com que a gente provoque a empresa da qual nós solicitamos o serviço. Esse pedido que o Zé Mário falou, a gente precisa verificar até onde ele já foi com a Luciana, que é a nossa representante da CEMIG, para saber. Né? São vários pedidos também que nós temos de vários postes aí que estão faltando as luminárias. Inclusive no bairro Piranga, nós recebemos ligação que foram trocados postes de madeira, 3 postes de madeira. Só que tiraram os postes, colocaram de cimento, mas levaram a luminária e não colocaram. Então já fizemos o pedido também para voltar lá, porque existiam as luminárias. Porém, a empresa trocou e não sei por qual motivo ela levou as luminárias. Talvez não tivesse da forma adequada para o poste do qual foi colocado lá, mas nós precisamos que elas sejam lá lançadas. Com isso, a gente espera aos poucos, né, que nós estamos praticamente na reta final. Agora, para nós, é contagem regressiva desse final de mandato, da gente concluir aquilo que as pessoas nos procuraram, aquilo que nós nos propusemos enquanto fomos até as casas em campanha, pedindo voto, pedindo apoio. Então agora está na hora da gente concluir. E por isso é normal e até necessário que nós sejamos cobrados pelos serviços mesmo. Só para concluir, né, a fala de todos, os meus sentimentos à família do Gilberto, nosso amigo, companheiro, né, de muitas orações do Santo Terço. Inclusive a nossa camiseta que nós fizemos para ir para Aparecida foi sugestão dele, né, imagem que ele resgatou e trouxe de Nossa Senhora do Carmo, e foi uma fatalidade, né, uma tristeza muito grande, por entender que tinha muita vida pela frente ainda, mas não é do jeito que a gente quer, né? Nem sempre é. Então, minhas orações à Tia Imaculada, que está realmente muito abalada, muito abatida, que Deus possa, na sua infinita misericórdia, dar forças, dar coragem para ela continuar a caminhada, porque, na verdade, ela viveu muitos anos preocupada em prol, em socorrer, em ajudar e rezar, e né, quase todo dia a gente conversava nas nossas mensagens, reza pro Gil, e ele ficou uns 3 meses muito bem, rezando com a gente, ajudando, porque ele estando bem, ele era um companheiro espetacular, mas foi apreciado com a gente, acompanhou, ajudou, organizou. Nós voltando, passando uns 15 dias, ele teve uma recaída, e dessa recaída para cá ele não conseguiu se recuperar mais.
mas que Deus, na sua infinita misericórdia, como bem disse o Padre Samuel no último domingo, na missa de 7º dias, não é o corpo que peca, é a alma. E rezemos pela alma do Gilberto, para que Deus, na sua infinita misericórdia, acolha, perdoe e receba ele em sua casa, porque ele tinha um coração espetacular. Não media esforço para nos ajudar, não só a nós, mas a toda a comunidade, e esteve trabalhando com a gente aqui em Piranguçu. Foi o nosso secretário por um tempo de assistência social. Inclusive, eu gostaria de sugerir que nosso secretário preparasse uma menção para a gente encaminhar para a família, porque prestou um serviço aqui, nos ajudou bastante, né? Mas, infelizmente, tinha essa dependência que prejudicou demais. E, como bem disse também o Padre Samuel, muito forte, muito difícil de ser combatido. Não é fácil, não, né? Tem que ser com muita força de vontade, com muita oração. E eu gostei muito das falas do Padre Samuel no dia do velório do Gilberto, orientando as pessoas, né? Usando o Gilberto, que foi amigo dele de seminário, que ensinou ele a tocar violão, para as pessoas acordarem, né? Que o Gilberto, infelizmente, na sua morte, que ele possa servir de exemplo, de ajuda àqueles que queiram, né, vencer essas dependências, que é muito triste, né? Uma pessoa da capacidade dele, da força dele, mas só Deus para poder confortar, ajudar, mas ele deixou, né? Deixou para nós ali, para a comunidade, para as famílias, né? Cresceu com a gente ali e esteve muito tempo na nossa igreja, nos ajudou bastante. Então, que a família seja confortada em saber que, na infinita misericórdia de Deus, tudo é possível, né? A gente sabe disso, e que eles tenham forças para continuar a caminhada, principalmente a Tia Imaculada, porque mãe é mãe, né? E mãe enterrar um filho é muito triste, né? Não é a lógica deixada na sequência. A sequência seria o filho levar a mãe, mas Deus sabe o que faz, que Deus conforte, dê força, ajude, e que as lembranças boas do Gilberto continuem no meio de nós, porque ele tinha uma alegria extraordinária, tá? Ele não tinha raiva, ele não guardava rancor de ninguém. Eu, uma vez na frente da nossa comunidade, né, numa dessas crises dele, eu falei para ele: Gil, você tem que dar um tempo, você não pode, né, você acalmar um pouquinho, melhorar. Ele aceitou numa boa, nós conversamos, depois ele recuperou de novo, voltou, falou: agora eu estou bem, posso. Foi claro que pode, a casa é sua, né? E nos ajudou bastante. Então deixou aí um grande exemplo. Eu acredito muito na misericórdia de Deus, nos planos de Deus e na certeza de que ele será acolhido, porque ele foi levado no sábado. E aqueles que são devotos de Nossa Senhora, quando falece no sábado, ela vem e acolhe e leva para a casa do Pai. Então a gente tem essa certeza no coração e a gente reza muito pela família. Quem fica sofre demais, né? Sofre muito porque ele tinha aquele jeito dele espatifado, mas era acolhedor, era amigo. E a triste notícia também do nosso amigo, né, do Zé Banana, que a gente conhecia. E eu sempre, toda terça e sexta que eu passo na rua, em frente à casa dele, estava na janela. E na sexta-feira eu perguntei: Zé, como é que tá? Você tá de Ray-Ban, tá chique, hein? Ele falou: não, eu tô com um probleminha na vista aqui, mas já está melhorando. E agora, hoje, a gente recebe essa notícia que ele partiu para a casa do Pai. Então, a nossa vida aqui é uma passagem, né? Uma preparação para a gente buscar algo muito melhor, né? Algo eterno, algo que vale a pena realmente. Mas a gente tem que passar por esse período na Terra para nos preparar e que cada um aproveite da melhor maneira possível, porque o tempo é muito curto, é rápido, né? Dificilmente a gente vê falar que uma pessoa passou dos 100 anos de vida e passa no estalar de dedos. Ontem a gente era uma criança, hoje nós já estamos passando dos 50 e quando vê, né, Deus está nos chamando. E aí cada um vai prestar conta da sua vida. Mas que a gente aproveite bastante esse tempo nosso aqui para a gente poder nos preparar. Mas que Deus conforte a família do Zé Banana, dê força para os filhos, para a Dona Graça, né, porque foi uma morte meia rápida, né? Isso entristece a pessoa um pouco, não está... A gente sabe que nós vamos, mas às vezes não está preparado para aquele momento ali, e ninguém está preparado para o momento dessa separação, né? Então é a misericórdia de Deus, o conforto para as famílias. E também gostaria de colocar aqui, né, que me pediram, a limpeza da viela do Orlando Ramos, ali no bairro dos Melos, né? Eu não sei se ainda o
nosso funcionário está trabalhando por lá, mas que faça uma limpeza, porque os matos estão fechando e as pessoas precisam atravessar a pé ali e não estão nem conseguindo passar, nem do orvalho, e fica perigoso, tem criança que atravessa. Então que o nosso secretário dê uma olhadinha ali. E também um bueiro na rua, a gente fala do Bar do Bambu, né, ali do Antunes, que está quebrado, e precisa trocar a manilha urgente, porque a gente passa do mataburro, já está em cima do bueiro. Então, se você não tiver uma atenção, se a roda cair lá, não sai. Então, fica essa alerta aí. Eu acredito que eles já devem ter visto, porque a máquina passou por lá semana passada, mas, infelizmente, o serviço também não ficou bom. Tá? Eu vou deixar registrado aqui, porque foi pedido com os moradores lá, porque está muito sujo. Né? Como é que a máquina vai trabalhar? E fala que o operador não sabe, não é operador, gente. Não tem como você passar uma patrol numa estrada que está fechando de mato. Como é que ele vai fazer? Milagre ele não consegue fazer em cima de uma patrol. Ele passa a patrol para preparar, mas capinar com ela e limpar, não. Ele tira tudo, o material que tem, aí nós vamos ter que ir lá colocar mais material. É um jeito de trabalhar que precisa melhorar. Né? Tinha que ter roçado primeiro, feito a limpeza, aí sim a patrol vem para acertar o que precisa. Mas do jeito que fez lá, se vocês passarem por lá, estão, né, convidados até aí ver, não tem o que fazer, não pode culpar o operador, ele não tem o que fazer. Então fica nessa alerta aí para o nosso secretário para olhar, porque se não roçar, contrata um pessoal, vamos fazer um mutirão de roçado, vamos dar uma adiantada, porque não adianta você pôr patrol, nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos jogando petróleo fora, jogando maquinário que é caríssimo, né? A lâmina não aguenta nada porque não tem como trabalhar, e vai quando vê tem que voltar de novo, porque não consegue fazer o serviço. Então vamos contratar um pessoal. Eu até falo que tem hora que se a patroa ficar parada ali, nós estamos fazendo mais vantagem. Faz a preparação primeiro e depois sim, você vai com o material, vai com a patroa. A patroa não é para capinar a estrada. Adiantou nada. Você passa 3, 4 anos colocando material, quando vê você vai num ano lá e tira tudo de novo, joga fora. É meio estranho isso, eu não entra na minha cabeça, eu não consigo entender esse sistema de trabalhar. Né? Porque a patroa que eu entendo, ela é para esparramar o material, trazer o que está na beira da estrada para o meio, e manter a estrada. Nós estamos só abaixando a nossa estrada. Se vocês andarem aí pelo município, vocês vão perceber o que eu estou falando, e num futuro muito próximo nós vamos sofrer muito, porque as estradas estão abaixando demais. Se vocês olharem na vargem nossa ali, quem passa por ali, o vereador Edson, o vereador Zé Mário, mais vezes, sabe o que eu estou falando. Ali foi colocado pelo avô do vereador Edson aqui, pedras que estão aparecendo já. Porque só vai patrol, quando vê, nós estamos lá no nível da vargem, e aí é complicado. Então precisa rever esse jeito, contrata uma empresa, faz uma roçada, o mato seca um pouco, tira, joga de lado, aí sim você vem com a patrol, você limpa as beiras de estrada e melhora o serviço. Eu gostaria só de justificar, né, ou esclarecer a ausência da vereadora Vera, foi o seguinte: Sua Excelência, senhor vereador Leonildo Ramos, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho convidar a vereadora Vera Lúcia Inácio para uma reunião no dia 16 de abril do ano de 2024 na Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal, no gabinete 736, para tratarmos de assuntos de interesse do município. Sendo que se apresenta para o momento, apresentamos os meus cordiais cumprimentos, colocando este gabinete à sua inteira disposição através dos telefones citados aqui. Atenciosamente, Dimas Fabiano, deputado federal. Então ela está, né, aproveitou que o nosso prefeito está indo para lá também para tratar de assuntos da desoneração da folha e foi junto com ele para essa reunião. Depois vai trazer para nós esclarecimentos, né, do que realmente é esse interesse do município. Espero que sejam coisas boas, né, porque o município precisa muito da ajuda desses deputados. E o Dimas tem nos ajudado bastante, deputado Duarte, deputado Ulisses, deputado Odair, a gente aproveitando para agradecer essa emenda, que vai nos ajudar muito no nosso bairro, né, mais um calçamento que vem para somar ali, para ir, melhorando cada vez mais a vida do nosso povo. E isso é muito importante a gente entendermos e passar para o nosso povo, né, daqueles que preocupam com o município. Muitos vêm, mas depois a gente não lembra mais. Teve deputado aqui que foi praticamente majoritário de votos, não mandou R$1 até hoje para Piranguçu, nem R$1. Então precisa repensar as atitudes de voto, porque a gente precisa da ajuda deles. O município é pobre,
nosso município de Piranguçu não sobrevive sozinho. Nós não temos recursos. Está aqui o vereador Darli, que trabalha na parte administrativa lá do Tesouro nosso, vamos dizer assim. Ele sabe que se o município depender da sua arrecadação própria, a gente não sobrevive. Nós precisamos do fundo de participação e precisamos muito das emendas dos deputados para a gente conseguir ir realizando essas obras que, graças a Deus, vem acontecendo aí. Então fica o nosso agradecimento, né, forte aos deputados que eu citei aqui, porque é importantíssimo. E o deputado Dimas, principalmente, junto com os outros aí, depositou em Piranguçu uma grande quantia das suas emendas parlamentares. E isso nos ajudou bastante, tanto que as obras estão aí, todos podem ver claramente o que aconteceu, né? E juntamente aí com o deputado Ulisses, Dair e Duarte. Isso é muito importante para nós. Teve outros deputados também que mandaram recursos, eu não me lembro o nome agora, do pedido do vereador Luiz aqui. E, então é bom a gente citar, porque são deputados que ajudam o nosso município. E independente de partido, como eu sempre falo aqui, a gente busca o melhor para o nosso povo. E é para isso que nós trabalhamos, né? Lógico que cada um precisa de um partido para disputar as eleições, mas precisamos trabalhar juntos para o bem do município, porque essa é a confiança do nosso povo. Então a vereadora está lá e depois ela vai trazer para nós, né, um relatório aí do que se tratou a reunião. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de decreto legislativo número 01 de 2024. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2024, que aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2021. A presente proposição esteve em pauta, nos termos regimentais, no dia 25 de março de 2024, durante a 97ª sessão ordinária, e foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 42 do Regimento Interno. Após análise e discussão do projeto de decreto legislativo número 001 de 2024, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de decreto legislativo número 001 de 2024. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereadores Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia. Tendo recebido parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 01 de 2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2024. Aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2021. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, aprova e a mesa diretora promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piranguçu do exercício financeiro de 2021 do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo, constante dos autos do processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 11.277,
acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e suas recomendações. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, 25 de março de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Darli Veloso, vice-presidente Benedito Pereira, membro Vera Lúcia. O projeto de decreto legislativo número 01/2024 está em discussão. Eu gostaria de só comentar em cima desse projeto, né, que é a prestação de contas do Executivo do ano de 2021. A gente fica até feliz e satisfeito, né, de acompanhar, porque houve todo um estudo, uma análise do Tribunal de Contas, e eles têm técnicos para isso, tem pessoas formadas que trabalham exclusivamente nessa área, analisou todo o ano de trabalho, né, do Executivo, do Legislativo, da administração de Piranguçu. E encontraram sim, né, teve algumas orientações que foram encaminhadas para nós encaminhamos para os secretários, nada que comprometesse a prestação de contas, mas são orientações que vão servir de aprimoramento para melhorar ainda mais, né, o jeito de prestar serviço da maneira correta que precisa ser. Então a gente encaminhou isso aí para o Executivo, para que já vá tomando os devidos cuidados para que nos próximos anos essas orientações sejam colocadas em práticas. Então a gente fica feliz em saber que a gente está caminhando da maneira correta, né, da mais tranquilo, transparente, dentro daquilo que a lei exige de uma administração, que a gente sabe que não é pouco e não é fácil. Eu quero aqui agradecer ao nosso assessor jurídico, Dr. Wellington, que nos acompanhou também aqui nos estudos, nos análises, analisando todo o projeto, e dentro daquilo nos orientando e nos ajudando a entender, né, a prestação de contas, que não é fácil, né? A prestação de contas de um ano inteiro da administração, ela exige um certo esforço de estudo e de conhecimento para entender as aplicações. Mas nos deixa tranquilos, em saber que a administração está trabalhando dentro das normas, dentro da conformidade que a lei exige, para que não se comprometa, né, um futuro aí venha algum de nós sofrer alguma penalidade por algum fato cometido. Embora o Tribunal de Contas tenha feito algumas recomendações, mas o parecer foi por aprovação da conta. O que foi analisado e nada que desabonasse o trabalho e a atuação do gestor, do município, foi reprovado. Então, por isso, entenderam que as contas estavam corretas, precisando apenas de ajustes e as recomendações das quais eles fizeram. O importante para nós aqui da Câmara também, vereadores, nós sabemos que eles têm pessoal competente para analisar a conta do município, as contas do município. E se eles que são competentes avaliaram, não encontraram nada que desabonasse o trabalho durante esse exercício financeiro, só nos resta acompanhar aqui a recomendação deles também pela aprovação. Gostaria só de lembrar a todos, né, que essa votação era nominal e será feita a chamada por ordem alfabética, e cada um, né, aqueles que estiverem a favor vão dizer a favor, ou se estiverem contra, contra. Tá? A gente tem que manifestar dessa forma, porque isso aqui será encaminhado à ata depois ao Tribunal de Contas, para que eles tomem conhecimento dos vereadores que votaram nessa casa. Tá, joia? Então eu vou fazer a chamada e cada um vai votando de acordo com aquilo que está determinado. O projeto de decreto legislativo número 01/2024 está em votação. Conforme solicitado pelo Tribunal de Contas, farei a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto. Vereadora Áurea Sabrina. Sou favorável. E só para justificar aqui, o vereador Benedito Pereira passou mal vindo do trabalho e não pôde comparecer a esta sessão. Vereador Darli Veloso. Favorável. Vereador Edson Alves. Favorável. Vereador José Maria. Favorável. Vereador José Mário. Favorável.
Vereador Luiz Procópio. Sou favorável. Aprovados por 6 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 22 de abril de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.